Bom dia, galera. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos nessa manhã com a paz do Senhor. Que Jesus possa falar conosco nesta manhã através da sua palavra. Deus colocou a palavra no meu coração nesta manhã e eu quero trazer esta palavra para nossa meditação, que se encontra lá em Mateus no capítulo 8, e o versículo de número 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. Nós estaremos meditando nesta palavra, uma palavra maravilhosa, palavra poderosa. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é sempre maravilhosa, ela é sempre poderosa, porque essa palavra ela tem poder de salvar, tem poder de libertar, tem poder de restaurar, tem poder de transformar a vida, desde que a gente viva essa palavra. Essa palavra tem um poder maravilhoso quando nós decidimos viver esta palavra. E eu quero trazer aqui para nossa meditação nesta manhã, graças a Deus, manhã de sexta-feira, manhã maravilhosa, e que Deus possa falar no seu coração nesta manhã, através dessa palavra. Mateus capítulo 8, versículo 23, está escrito assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pela onda, entretanto, Jesus dormia. Queridos, essa palavra é uma palavra muito maravilhosa. Ontem, quando eu estava lendo esta palavra, meditando nesta palavra, eu pude entender que, de fato, muitas das vezes as coisas acontecem em nossa vida e a gente tem dificuldade de resolver os problemas, as lutas que vêm, porque muitas das vezes nós não colocamos Jesus na direção. Muitas das vezes nós queremos resolver os problemas, mas às vezes queremos resolver com a nossa própria capacidade, com o nosso próprio entendimento. E dessa maneira nós temos dificuldade de resolver a nossa luta, os nossos problemas, nossas dificuldades. A Bíblia diz aqui que então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, os discípulos começam a seguir a Jesus. E o que eu aprendo aqui, diante desta palavra, é que quando Jesus entra no barco, no momento em que Jesus entrou no barco, na hora que ele entra no barco, vem sobre ele no mar uma grande tempestade. O que eu aprendo com isso é que a grande tempestade se levantou no barco dos discípulos, mas o interessante é que Jesus estava no barco. Os discípulos estavam ali, a Bíblia diz que essa grande tempestade vem, essa grande onda vem essa dificuldade tanto, mas o interessante é que Jesus estava no barco. As lutas vieram, mas Jesus estava no barco. A tempestade veio de uma maneira tentando varrer o barco dos discípulos, mas Jesus estava no barco, né? O vento soprava, mas o interessante é que Jesus estava no barco. A Bíblia faz questão de dizer, a Bíblia faz questão de apontar para cada um de nós é que a diferença não é o vento soprar. O que importa não é as lutas vir. O que importa não é a dificuldade vir. O que importa é quem está com você diante dessa luta e diante dessa dificuldade que muitas das vezes nós começamos a enfrentar em nossas vidas. A Bíblia diz agora que então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O que eu acho interessante é que os discípulos seguiam a Jesus. Aonde Jesus estava, os discípulos estavam com ele. Por onde Jesus passava, os discípulos também passavam com ele. Então essa é a diferença. Você tem que saber a quem que você está seguindo. Você tem que saber quem que você está servindo. Será que essa pessoa que você está seguindo na sua caminhada tem poder de fazer a tempestade acalmar? Tem poder de fazer essas lutas que você tem enfrentado se acalmar? Será que o poder está nas mãos dessa pessoa que muitas das vezes você tem seguido? Mas aqui o interessante é que os discípulos eles seguiam a Jesus. E o vento soprou, a tempestade veio sobre o barco deles, mas Jesus estava com ele. Eu quero te fazer um convite nesta manhã. Convida Jesus para entrar no teu barco. Convida Jesus para dividir as tuas lutas. Você tem passado dificuldade, você tem enfrentado lutas, tem enfrentado vários tipos de enfermidade, mas muitas das vezes você não tem convidado Jesus para entrar no teu barco.
Convida Jesus para entrar no teu barco nesta manhã, meu querido, que você vai ver que as lutas que você está enfrentando, ela vai ficar mais tranquila, você vai conseguir resolver os seus problemas com a facilidade melhor. Olha o interessante aqui, ó, o versículo 25 diz, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salve-nos, pois perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. O que eu acho interessante aqui é que os discípulos agora eles começaram a entender que as dificuldades que eles estavam vivendo, eles não iam conseguir resolver o problema deles se ele não fosse até Jesus, se ele não fosse a ter um encontro com Jesus. Eles entenderam que aquele que estava ali deitado na popa do barco tinha o poder de repreender toda aquela tempestade que estava sobrevindo sobre a vida deles. Aqui os discípulos viram que a luta estava grande, os discípulos viram que a tempestade estava grande, o vento estava soprando, o barco deles estava quase naufragando. Quando eles entenderam essa dificuldade, eles falaram, opa, vamos cair em si e vamos procurar aquele que pode resolver verdadeiramente o nosso problema. E aí a Bíblia diz que eles vão até Jesus, acorda Jesus, desperta Jesus e fala, mestre, nós vamos perecer. O barco nosso está afundando, nós estamos perecendo. Aí a Bíblia diz que Jesus chega para ele e fala, ô homem de pequena fé, ô homem de pouca fé. E aí a Bíblia diz que quando Jesus desperta, né? Jesus já havia chamado eles de pequena fé, mas eles foram até aquele que poderia resolver o problema dele. Eles foram contar a dificuldade para aqueles que poderiam solucionar o problema dele. Às vezes, meu querido, seus problemas têm aumentado, seus problemas não têm diminuído, você não tem resolvido seus problemas, sabe por quê? Porque você tem ido contar os seus problemas para pessoas que não vai resolver o seu problema. Você tem chegado, tem contado a sua luta, a sua dificuldade, as suas perseguições para pessoas que não vai resolver o seu problema. O interessante aqui é que os discípulos viram que o barco deles estavam tendo dificuldade, a onda estava soprando no barco deles, eles foram até Jesus. Você sabe que o vento está soprando na sua vida. Você sabe que as lutas estão aumentando, mas você não foi até Jesus ainda contar os seus problemas. Ei, conte os seus problemas para Jesus. Conte as suas lutas para Jesus, porque é Ele o único que tem o poder de resolver os seus problemas. A Bíblia diz que os discípulos chegaram até Jesus, contaram o que estava acontecendo. Jesus chega e fala para ele, ô homens tímidos, homens de pequena fé, o que está acontecendo? E aí eles começam a falar, Senhor, o vento está soprando. Senhor, a tempestade está bonança, a luta está grande. Nós não estamos conseguindo resolver este problema. Então, por isso que nós viemos até a Ti, Senhor. Senhor, resolve o nosso problema, né? E aí os discípulos, quando começam a relatar os seus problemas para aquele que poderia resolver verdadeiramente, veja o que aconteceu. Perguntaram então, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar. Quem se levantou? Jesus se levantou. Quando Jesus se levanta, ele repreende o vento e o mar. E faz grande bonança, querido. Às vezes Jesus está esperando somente você chegar até ele e contar os seus problemas. Às vezes Jesus está esperando você chegar diante dele e dizer assim, Senhor, a luta está grande, a perseguição está grande, a enfermidade é intensa na minha família, Senhor, resolve o meu problema. Às vezes, querido, Jesus está esperando somente isso, para ele acalmar a tempestade da sua vida. Às vezes ele quer que você tenha um passo de atitude para ele chegar diante de você e resolver o seu problema. Ele tem poder de resolver o seu problema. Ele tem poder de acalmar a tempestade da sua vida. Às vezes você não está clamando, você não está orando, você não está buscando, você não está se entregando para Ele e as lutas estão sempre aumentando. Por quê? Porque você não tem clamado aquele que verdadeiramente pode resolver o seu problema. Querido, nesta manhã de sexta-feira, chega para Jesus nesta manhã de sexta-feira, conta para Ele os teus problemas, conta para Ele as tempestades da sua vida, conta para Ele que as enfermidades na sua família estão assolando, porque Ele tem o poder da cura,
ele tem o poder de restaurar, ele tem o poder de salvar, ele tem o poder de batizar e ele tem o poder de um dia, ele vai descer nas nuvens para buscar a sua igreja. Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que o diabo crê, estremece, porém não obedece. A Bíblia diz que o diabo tem poder, mas o nosso Deus, o nosso Cristo tem todo o poder. Até o poder de Satanás está na mão do Deus Todo-Poderoso. Então, nesta manhã, conte para Deus os seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, as perseguições que você tem enfrentado, as pedradas que você tem, que tem sido lançado na sua vida. Conta para Jesus. Conta para Jesus que ele vai chegar diante de você, vai repreender esse vento, vai repreender essa tempestade, vai repreender todas essas lutas e vai haver grande bonança na sua vida. Convide Jesus para o barco da sua vida nesta manhã e você vai ver que a sua vida vai mudar. Se você convidar Jesus para a sua vida, para entrar dentro do teu barco, a tua vida não será mais a mesma. A tua casa não será mais a mesma. Vai haver bonança, vai haver restauração, vai haver cura, vai haver milagres, vai haver prodígios, sinais e maravilhas, porque a Bíblia diz que os milagres do Senhor seguirão aos que crê. Então, querido, convide Jesus esta manhã para entrar dentro do teu barco, porque muitas das vezes Jesus ainda não está dentro do teu barco da maneira que ele quer estar. Convide ele nesta manhã para entrar dentro do teu barco e você vai ver que a sua vida vai mudar, que a sua história não será mais a mesma. Convide Jesus esta manhã para entrar no teu barco e eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Amém, meus queridos? Que Deus continue te abençoando, que Deus em Cristo te abençoe. Continue, vai nessa tua força e a paz do Senhor Jesus. E eu desejo para todos uma sexta-feira de vitória em nome de Jesus. Convide Jesus para entrar no teu barco.